Estamos gravando, então. Primeiro agradecer a Carolina, né? Já começar agradecendo a minha companheira de hoje, que é a Ana Carolina Magalhães Gonzaga. Nós vamos fazer nossa segunda participação no projeto Filosofia para Todos, dentro daquela proposta que eu já falei no primeiro vídeo, e que é de fazer construir um espaço de debate, um lugar em que a gente traga temas da contemporaneidade e fazer leituras à luz do pensamento filosófico, de uma perspectiva ética e política, né? Temas que estão perambulando por aí e mostrar o quanto a filosofia tem a aportar, oferecer reflexão, oferecer potenciais soluções, ou problematizar ainda mais a questão, né? Mostrando a eficiência ou a relevância, melhor dito, do pensamento filosófico na contemporaneidade, né? O tema desse segundo vídeo é por que vidas negras importam, né? E eu chamo a Carol, e já apresento a Carol para esse bate-papo, por N razões, né? A primeira razão é que a Carolina é uma mulher negra que está na academia já há bastantes anos, que está na vida, né, há 20 e tantos anos, né, Carol? 26, né, Carol? 27. 27, e sabe muito bem o que é ser negra numa sociedade tão racista, né, Carol? Que sabe o que é isso. Carol, além disso, além da vivência pessoal dela, né, a Carol é uma leitora, uma estudiosa do pensamento negro, especialmente das mulheres feministas, né, do feminismo negro, e também tem lido N outras obras sobre o pensamento negro, e foi a minha referência inicial, a primeira pessoa que começou a me dizer, olha, tu tens que ler mais sobre pensamento negro, tem que ter mais sobre filosofia negra e tal, me abrindo os olhos de uma perspectiva bastante crítica de coisas que eu dizia que eram extremamente pensamento branqueado, né, como a Carol mesma me dizia, né, era um pensamento muito branqueado. E é uma batalha que eu vivo todos os dias, né, por romper com isso. Então, acho que é um prazer ter a Carolina aqui. A Carolina é uma referência para mim de mulher, de pensadora, e de uma pessoa que busca revisar todos os dias as vivências dela de uma perspectiva ética política, né? Sempre que eu converso com a Carolina me mostra isso, que ela é uma pessoa reflexivo transformadora, e isso é muito bacana, né? Uma mulher que trabalha muito, que se trabalha filosoficamente, isso é muito legal, Carol. A Carol, ela é pós-graduanda, ela é mestranda do programa de pós-graduação em filosofia da UNB, né? Em breve mestre, Vamos lá, estamos juntos, vamos lá. Em breve mestre em filosofia, está fazendo uma dissertação buscando, né, uma leitura aí sobre o pensamento de Seila Ben-Habib, e, bom, parece bem promissora a proposta da Carol, eu acho que vai ter muita coisa legal aí para dizer sobre isso, e não só acho, como tenho certeza que a Carol não tem só uma leitura promissora de Seila Ben-Habib, mas a Carol já e será, muito em breve, um nome muito importante da filosofia no norte do país, e eu fico muito orgulhosa disso e muito feliz por isso. Tá? Então, Carol, só para a gente lembrar, né, o que nos traz esse tema, né, por que a gente vai falar sobre por que vidas negras importam, né? Recentemente surge um movimento que chega no Brasil, e que chega no mundo inteiro, na verdade, né, Carolina? Mas que ele foi motivado pela morte violenta de um homem por um policial nos Estados Unidos, em que essa pessoa é morta, é asfixiada, né? Enquanto ela está dizendo, eu não estou conseguindo respirar, ou seja, o vídeo mostra que existe uma intencionalidade, né, e isso descortina, né, uma história de violência, de agressão, de negação da vida, né, a essas pessoas, num contexto norte-americano, estadunidense, mas que isso foi o estopim para que nós
caíssemos na real, quem sabe, um pouquinho na real, ou que pelo menos a gente se desse conta que existe sim um racismo estrutural nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, né? A gente vive dentro de uma sociedade em que o racismo estrutural, ele é muito forte, ele mata todos os dias muita gente por causa disso, né? Baseado nesse tema, né, nós vimos várias hashtags, nós vimos vários slogans e tal, muitos debates nas redes, muitos debates na televisão sobre esse tema. Isso motivou muita discussão. Agora deu mais, né, baixou um pouco, parece que voltou agora, Carol, se eu não estou enganada, foi ontem ou anteontem que mataram também um menino, foi nos Estados Unidos também, eu não sei se tu chegasse a ver, que ele foi morto a tiros, um menino negro também, e que a família disse que ele estava com uma faca na mão, né, a reportagem que eu vi diz que ele estava com uma faca na mão, mas a família diz que ele tinha problemas mentais, né, mas a imagem mostra um menino sendo morto, foi dado pelo menos 3 a 5 tiros no menino, né, então, assim, tudo isso, né, nos leva a refletir que sociedade é essa, né, em que os corpos e as vidas negras parecem que valem menos, né, parece que importam menos. E é muito assustador, mas é provocador a gente ter que responder a questão: por que vidas negras importam? E com essa questão eu passo a Carol para ela começar a fazer a reflexão dela e depois a gente segue um bate-papo. Carol, por que vidas negras importam? Bom, primeiro agradecer o convite, né? Que é sempre uma honra, muito bom estar conversando, dialogando com uma amiga, uma inspiração e uma referência para mim dentro da filosofia. Então, eu já agradeço aqui rapidinho. Mas, assim, vamos logo à questão. Por que vidas negras importam? Eu acho que esse slogan, ele está há muito tempo, né? Há muito tempo sendo dito, sendo reafirmado, sendo legitimado e divulgado, porque vidas negras estão morrendo. E quando você entende a complexidade, entende a estrutura racial que envolve, e esse, vamos dizer, no contexto brasileiro, esse mito da democracia racial que ofusca o que está acontecendo, você acaba percebendo o quanto o nosso discurso e a nossa linguagem necessita dessas afirmações, necessita dessa verbalização, que é a palavra Vidas Negras Importam. Quando a gente olha documentos como Mapa da Violência, ou quando a gente tem acesso a dados do IBGE, a gente entende que 70% da população brasileira é negra. É negra e indígena também, né? Existe a porcentagem indígena. Quando você olha para a história do Brasil e vê que foram mais de 300 anos de escravidão, você tem outro ponto que nos aponta e nos direciona para entender o porquê desse slogan, porquê dessa fala, porquê desse grito, né, de protesto. Então, você, quando pensa no mapa da violência, indicando que as mortes negras não param de aumentar e que as mortes de pessoas brancas só diminuem, quando você olha para a história do Brasil e entende que ela foi sedimentada na escravidão e que foi quase 400 anos para que foi um dos últimos países, né, a fazer a abolição da escravatura, você entende o quanto o nosso país, o quanto a nossa história está fincada no processo de colonização e de escravatura. Então, aí você tem um contexto de histórico, né? E também tem um contexto social te apontando que em todo esse processo, a população negra, o povo negro foi se colocando sempre à margem, sempre à marginalização, e sempre foram corpos constantemente violentados, seja simbolicamente ou fisicamente. Então, quando você pensa que tem dado, que tem numeração te dizendo, que tem mapas, tem estudos sobre isso te dizendo, existe uma divisão não só de classes, mas existe uma divisão racial no Brasil,
existe uma violência mais propensa, um signo de morte maior sobre a pele negra no Brasil, você entende que tem uma coisa extremamente errada, absurdamente errada. É um abismo, praticamente, para você perceber que a ideia de racismo e uma ideia de branquitude foi construída em cima disso. E aí, vidas negras importam porque elas estão sendo mortas o tempo inteiro, como eu disse inicialmente, e, sobretudo, porque elas não são valorizadas, elas não estão nos espaços, elas não estão sendo vistas, elas não estão sendo reconhecidas. Se é 70% da população negra, aonde estão as pessoas negras quando a gente olha para os nossos contextos micros? Quando a gente está no nosso espaço de trabalho, o nosso espaço de estudo, o nosso espaço de família, o nosso espaço social, a gente percebe o quanto a gente não tem a representação de uma sociedade brasileira, de fato, nos ambientes que a gente vive. A gente tem uma segregação racial muito forte e, ao mesmo tempo, muito silenciosa, porque existe esse processo do mito, né, essa construção que a literatura contribuiu, que a política contribuiu, que a construção do ethos político, sobretudo no Brasil, contribuiu para que não se fosse, né, ofuscado o que acontece, o que a gente vivencia, pessoas negras, como racismo estrutural, e como isso adoece, como isso mata, e como isso violenta de muitas formas. E o espaço público, né, como a gente pensa, o que muitos pensadores políticos, intelectuais, filósofos pensam que é um espaço de liberdade, de coletividade, é um espaço de autonomia, é um espaço do ethos em si, da prática, da ética em si, da convivência, do coletivo, você olha para a realidade e você não percebe isso. Por que a gente ainda tematiza muito a questão da alteridade, dos direitos humanos, do reconhecimento do outro? Porque você tem uma realidade o tempo todo que está gritando, que está pulsando, te dizendo que isso não encaixa, isso não bate, a teoria não está batendo com a prática. A ideia que a gente tem, a idealização de uma sociedade, de uma coletividade política real, com direitos humanos sendo respeitados, não está batendo com a realidade. E a gente começa a se revoltar, a se organizar, a construir alianças, a construir apoios para que a gente comece a dialogar e lutar sobre isso. Então, quando a gente pensa em vidas negras importam, é mais urgente do que nunca dizer isso. Não é que todas as vidas não importem, mas existem vidas que estão sendo massacradas e que, por muito tempo, e por esse tempo atual, você ou qualquer pessoa que talvez não esteja no lugar de uma pessoa negra não consegue perceber. Aí a gente tem o caso do que aconteceu, tem os casos internacionais, né? Porque isso nos Estados Unidos não é novidade, isso acontece constantemente, a violência policial. Quando a gente vem para o Brasil, a gente também tem uma polícia que violenta, que mata absurdamente. E quando a gente pensa num contexto também regional, por exemplo, de Macapá, Amapá, a gente tem um caso recente da pedagoga que foi abordada daquela maneira, né, na frente da casa dela, e foi agredida, né, por policiais em uma abordagem sem sentido algum, ou respeitando qualquer parâmetro de arbitrariedade, qualquer coisa de respeito aos direitos humanos. Então, você pensa, quem são os sujeitos? Quem é que está sendo abordado? Qual é a diferença? E aí você tem o mundo cibernético, você tem o cyberativismo que está mais forte do que nunca, escrachando isso, né? Dando visibilidade ao que está acontecendo no cotidiano, que aconteceu muitas vezes e que continua acontecendo. Então, a gente está o tempo todo dizendo, desde os nossos processos de ocupação nas universidades, ou nos campos de trabalho, ou através de políticas públicas, que vidas negras importam. E elas vão ter que continuar importando até haver, de fato, uma reparação histórica, que talvez a gente, não sei, demore muito mais, talvez eu não esteja aqui, ou quem quer que esteja, terá que vivenciar isso de alguma forma. Mas a gente precisa estar o tempo todo lembrando isso. E quando eu penso, por exemplo, eu sendo
uma estudante, uma pesquisadora de filosofia, quando eu penso por que eu escolhi, por exemplo, a filosofia política, quando eu penso por que eu escolhi a ética, por que eu escolhi estudar feminismo, porque eu escolhi estudar alteridade, estudar reconhecimento, eu penso na minha realidade. E a minha realidade é que eu sempre fui esse outro, né? Esse outro que nunca está encaixado devidamente nos espaços. Esse outro com uma porcentagem muito mínima, por exemplo, até dentro da minha formação na graduação, de pessoas negras dentro da universidade, essa porcentagem que é menor ainda quando você entra na pós-graduação. Então, você percebe que esses sujeitos que podem ser iguais a mim não estão em igualdade a sujeitos que são diferentes de mim, que no caso é o padrão eurocêntrico e da branquitude. Você está ali, às vezes, como única mulher negra, às vezes não, habitualmente, né? É um hábito já você se encontrar como única mulher negra num espaço, você se encontrar como única aluna negra numa disciplina, você se encontrar o tempo todo sendo aquele outro que não encontra seus iguais nos espaços, que observa os seus iguais serem tratados e é tratado de maneira diferente por conta de um racismo estrutural. Que é o que é o racismo estrutural? É toda uma estrutura que, como eu estava falando no início, de contexto histórico, social e político, que foi ambientalizada e criada nesse processo de colonização, de civilização, de estrutura econômica e social. Você tem ali toda uma estrutura que foi sedimentada juntamente com a ideia de cultura, de que o negro é inferior, de que as pessoas negras não são humanizadas, não são tratadas como pessoas. Então, quando você tem essa limitação da cultura do hábito, você percebe que isso são reflexos de anos, de séculos, e você percebe, ainda que você passa por isso, de uma maneira reformulada, de uma maneira atualizada. Então, quando eu, por exemplo, volto a pensar na filosofia, eu penso nisso, que eu quero pensar uma filosofia política, eu quero pensar e refletir uma ética, eu quero pensar e refletir esse outro que eu estou no lugar, mas que outra pessoa também pode estar no lugar, que uma pessoa indígena pode estar no lugar, que uma pessoa com deficiência pode estar no lugar, esse outro que não tem espaço social no lugar que é o espaço público que deveria ser dele também. É um lugar que eu preciso pensar o tempo todo que eu estou e que o meu outro que não está comigo está também, e que não está. Então, você está o tempo todo pensando sobre isso. Eu, pelo menos, escolhi pensar sobre isso, escolhi construir sobre isso, porque é a minha realidade, é um pouco da minha vivência, e é um pouco também da vivência de quem constrói comigo, de quem vive comigo, porque eu sou mulher e sou negra, então e eu também não venho de uma classe social abastada. Então, assim, você tem uma interseccionalidade, você tem raça, gênero e classe para discutir. Então, por que não trazer esses temas, não trazer a minha vida ou essa vida para a discussão, para a teoria? Porque a gente consegue, dentro da teoria, da discussão, do diálogo político, também ter uma influência na cultura, né? Também ter uma influência nos hábitos. E assim, que são várias coisas para refletir, mas eu consigo assim pontuar, e a gente pode continuar, né, na nossa conversa, pontuando o porquê das vidas negras, né, importarem tanto, né. Aí a gente pode falar também de vários casos, como o recente do Miguel, né, filho daquela empregada doméstica, acho que é em Pernambuco, né, e falar desse descaso que houve, né. A gente pode falar também do Amarildo, a gente pode falar sobre outros casos que são tão... A gente já está tão anestesiado que a gente nem percebe o quantos casos acontecem assim, por período, né? A gente tem o Amarildo, a gente tem o Miguel, a gente tem eu esqueci o nome da criança também recente que foi baleada, a gente tem tantas crianças, crianças negras, jovens negros sendo abolidos, totalmente retirados uma oportunidade de viver. Então você pensa, cara, você tem um dado recente da ONU dizendo que a população negra é a que está sendo mais impactada no mundo pelo Covid. Então você tem uma questão de saúde pública também para discutir. Quem é atendido com mais frequência, um grupo maior de pessoas que
consegue e que tem acesso, porque ainda bem que tem acesso, né, ao SUS, são pessoas negras. Então, você pensa que como é que pode uma população ser tão grande em sua quantidade, mas tão minórica, tão pequena em direitos e em espaço, em bem-estar, em bem-viver social. E aí são as questões também que a gente vai pensando constantemente. Espero ter conseguido aí, de alguma forma, responder, né? Por que as vidas negras importam? Por que a minha vida importa? Eu fiquei pensando, né, porque eu gosto muito de te ouvir, porque tu sempre me faz pensar coisas do contexto, assim, né, que eu não... Uhum. Fiquei pensando isso, né, e lembrei que houve um momento, assim, né, que dessa discussão do Vidas Negras Importam, que ficou muito forte o pensamento, um discurso da branquitude, que era, não, todas as vidas importam, não só as negras, né, e aí eu ouvi de uma pessoa muito, eu ouvi num debate na televisão, de pessoas muito lúcidas, assim, falando sobre isso, e foi o Silvio Almeida também comentando lá no Roda Viva, ele dizendo, o problema é óbvio que todas as vidas importam, a questão não é o valor à vida já é uma discussão em tese, né, em tese superada, né, isso eu estou dizendo, né, porque nós temos a base constitucional, nós temos o discurso moral, nós temos, né, as bases das estruturas da sociedade, dos movimentos sociais que defendem o valor da vida, né, a questão é, por que nós estamos precisando dizer que as vidas negras importam, porque elas estão claramente mostrando-se na vida prática que elas valem menos, que elas importam menos, porque entre o que nós dissemos, né, o que nós dizemos e defendemos, e o que está acontecendo, existe um abismo, né, uma contradição, né, em termos, né, entre o que se diz e o que se faz, existe uma diferença. Então, obviamente, eu não estou dizendo, e isso é um ponto que eu queria que tu pudesse abordar, nós estamos numa sociedade tão fraca, com tantas fraquezas de formação da racionalidade, né, das nossas dificuldades de formação da intelectualidade, a nossa intelectualidade, e temos ainda um lastro, né, de pensamento dualista, né, que parece que tudo tem que ser ou sim ou não. Ou é isso ou é aquilo. Nós não sabemos, nós não conseguimos, né? E acho que a filosofia tem muito a aportar na ideia do meio termo, né? Não é que não, o fato de vidas negras importarem não quer dizer que as vidas brancas não importam. Não é um dualismo, né? Não é um antagonismo. Um importa, o outro não. Não é, né? E aí nós podemos, outros temas que nós vamos falar aqui, né? A esquerda e a direita, etc. Então a gente vê que nós vivemos uma sociedade que não consegue pensar senão a partir da dualidade, né? É o branco e o negro. Quem é o negro? O negro está querendo tirar o lugar do branco, então o branco tem que reafirmar o seu lugar. Então o branco usa de um discurso retórico, né, para dizer todas as vidas importam, né? Mas todas as vidas importam são as vidas que cumprem as características e os valores de uma sociedade patriarcal, machista, misógina, racista, etc, etc, etc. E esse é o ponto, né? Esse é o problema. Nós temos que problematizar o nosso dualismo, porque o nosso dualismo, e bem dizem as feministas brancas, negras e bom, latinas, todas as feministas, esse é um dos pontos principais para os feministas, né? O nosso dualismo, ele é excludente. O dualismo do pensamento, o dualismo metodológico, o dualismo pragmático, o dualismo da vivência humana, ele é excludente. Por quê? Porque quando a gente retoricamente diz que todos somos iguais, nós estamos pensando num modelo de vivência, e esse modelo não incorpora todas as vivências possíveis, ou seja, o universal escolhe, parece escolher um modelo de vivência, né? E aí o que nós pluralistas queremos dizer é, não,
universal é importante, pensar a justiça como ideia é importante, pensar que as vidas como dignidade humana importam é importante, sim, já diria Kant, né? Já diria John Rawls, já diria um monte de gente da contemporaneidade, os próprios existencialistas, né? Sartre e outros, não tem como negar isso. A nossa discussão não é, a gente não está colocando em voga o valor universal da vida humana. O que está se dizendo é que vidas humanas são essas? Porque parece que quando nós vivemos de verdade, existem vidas que valem mais que outras. Né? Existem vozes que têm mais valor que outras. Porque nós, como mulheres no ambiente público, sabemos constantemente, e as mulheres brancas e as mulheres negras mais ainda, tá? Que quando um homem fala, é uma coisa. Quando uma mulher fala, é outra. E quando uma mulher fala, negra fala, é outra ainda. Né? Quando uma mulher negra se apresenta na vida, na vida pública, tanto ela na vida pública formal, institucional, quanto na vida pública da diversão, do entretenimento, a leitura que existe dessa mulher é uma. Quando um homem se apresenta na vida pública institucional, um homem negro se apresenta na vida pública institucional e na vida pública do entretenimento, é outra. Então, todas essas coisas nós temos que ter em consideração para responder essa questão, e eu acho que tu traz isso aí, Carol, na tua fala, né, de mostrar, na verdade, né, mostrar que, assustadoramente, nós temos que dizer ainda, por que vidas negras importam, né? Nós temos que seguir dizendo por que as vidas negras importam. E, bom, por te passar a palavra também, né, se tu podes falar um pouco sobre essa questão do dualismo, né, que eu acho que é uma das coisas que mais atingem, que mais motivam, de certa maneira, o pensamento negro, conseguir compreender que essa dualidade, ela é excludente, né, essa dualidade que percorre, né, os nossos modelos metodológicos, nossos modelos históricos, identitários, religiosos, etc, 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 né, que percorre o nosso pensar e o nosso viver, essa dualidade de forma de interpretar a realidade. Se tu podes falar um pouco sobre isso. Eu acho, assim, que quando a gente pensa em dualidade, a gente também está pensando em maniqueísmo, né? A gente está, com certeza, pensando em maniqueísmo. E é uma questão que também vem muito orientada por a perspectiva da gente, o que a gente entende como espaço público e espaço privado, o que a gente entende o que é o que está oculto e o que tem que vir à luz. E quando eu penso nessa relação com a ideia de, por exemplo, racismo e a ideia de branquitude, eu penso muito na ideia que é um pouco também de uma discussão que a gente pode encontrar nas leituras do Frantz Fanon também, e acho que até do Silvio Almeida, mas muito mais da psicanálise e da Nilma Gomes, que também é uma autora da psicanálise negra, da própria Lélia Gonzalez também, a gente pensa muito numa ferida narcísica branca. E essa ferida ela foi constituída construída nessa perspectiva de uma dualidade que precisa ser sempre a eliminação do outro como meu oponente. Então, quando eu penso nessa questão do dualismo, eu penso que a caracterização que a branquitude e que a cultura branca deu a essa construção de dualidade é muito de, se não era o que me parece no espelho, narcisicamente, não me vale nada. Não me vale absolutamente nada, não pode ser valorizado ou reconhecido em nenhum aspecto. O que eu preciso à minha frente tem que ser igual a mim, tem que ser o reflexo do meu eu em toda a sua concretude. Então, eu penso muito também em como, por exemplo, a construção do pensamento cosmopolita
pode ter, de alguma forma, limitado quando não se aprofundou a respeito do que é o direito para todos, do que é o direito para o coletivo, do que é pensar o coletivo. E, assim, em todas as áreas, quando a gente fala do cosmopolitismo, mas principalmente no processo inicial que a gente encontra, por exemplo, em Kant, ou na filosofia do direito mesmo, quando pensada em direitos humanos. Então, a dualidade, eu penso muito ela a partir dessa ideia dessa ferida narcísica que está sempre sendo alimentada, ou de alguma forma está sempre sendo cutucada, que é uma analogia, né? Mas é pensar muito nisso, em como essa dualidade ela é construída para ser eliminada em algum sentido, e de que essa dualidade ela não pode ser encarada de forma diferente, ela não pode ser, esse outro não pode ser muito diferente de mim. E essas diferenças, elas precisam ser sucumbidas à minha construção de poder mesmo, né? De uma ideia de poder, de posse em relação àquilo. E aí você vai pensando sobre essa dualidade, pensando sobre o maniqueísmo mesmo, né? Do bem, do mal, do obscuro e do claro. Você vai pensando também na perspectiva que se constrói muito do que é esse reflexo, do que eu preciso ver e de como eu preciso ver, se eu preciso aceitar, se eu não preciso aceitar. Então, acho que essa dualidade ela vai muito nessa perspectiva do que eu preciso ver, no sentido de que precisa ser igual a mim, uma perspectiva de branquitude, e que, se não for igual a mim, precisa ser eliminado. E praticamente foi sempre assim, né? Se você não tem, por uma perspectiva de colonialidade mesmo, de colonialidade do saber, de colonialidade do poder, de toda essa estrutura que envolve a história do próprio mundo, a história do imperialismo, a história das guerras, você sempre pensa nesse outro, e aqui eu posso também falar sobre, principalmente falo de pessoas negras, mas posso falar sobre judeus nesse processo também. Dessa ideia de que esse outro, quando não se encaixa na construção que eu fiz para mim e do meu eu, ele não pode existir. E isso é muito forte, é um elemento muito fortificado ao decorrer do tempo e muito sedimentado culturalmente, socialmente, psicologicamente, quando você pensa que uma pessoa fala, ué, por que estão falando vidas negras importam? Todas as vidas importam, mas aquelas vidas, assim, todas as vidas importam, mas dentro do processo de se entender de que todas as vidas importam, existem vidas diferentes, existem vidas na sua concretude, né? Eu uso aqui o que a Ben Habib fala, que na sua concretude existem nas suas especificidades. Então, você não pode simplesmente dizer todas as vidas importam, enquanto, sei lá, como vou usar, vou ser mimética agora, né? É mimética no sentido de mimética. Estou falando de meme mesmo, gente. É meme. É tipo assim, sua casa está perfeita aqui e a casa do seu colega está pegando fogo, mas você diz, então, a minha casa também importa. Só que a sua casa também, a casa do colega está pegando fogo e você não quer ajudar? Você não quer fazer absolutamente nada porque você acha que você não está sendo valorizado? Isso não é narcísico? Isso não é uma concretude do poder que você quer ter sobre o outro e que ele precisa ser, que você precisa ser valorizado em cima até da desgraça da outra pessoa? Então, assim, quando eu já escuto muito isso, assim, mas todas as vidas importam. Aí eu percebo com essa construção narcísica, essa construção de dualidade que precisa destruir o lado oposto, ela foi tão bem enraizada na gente enquanto tal, enquanto seres humanos, né? E eu também penso, também não sei, teria que construir um pensamento muito mais aprofundado. Claro que a gente teria que ter eu teria que construir mais referências em relação a isso. Mas quando eu escuto muito isso de todas as vidas importam, eu vejo que as pessoas não se reconhecem, elas não percebem as suas diferenças, as suas individualidades. E o meu medo também e receio foi muito do como o pensamento cosmopolita, por isso que eu pautei isso, como o pensamento cosmopolita de direitos humanos sedimentou isso. Com que ele contribuiu? O que ele fez, de alguma forma, não só por contribuição positiva,
mas também de um alinhamento em relação a entender essa perspectiva da diferença, da pluralidade. E eu acho que não só o pensamento dos intelectuais negros, mas assim, o pensamento decolonial, o feminismo interseccional e todas as assim, linhas que estão avançando nessa discussão, linhas teóricas, metodológicas, vêm nos dizer sobre essa dualidade que quer, de alguma forma, o tempo todo construir uma hierarquia, que quer o tempo todo avançar em castas, em classes. Eu acho que é bem nesse sentido, assim, de quando a gente avança e fala sobre dualidade. Falei sobre espaço público, porque quando a gente fala sobre espaço público e privado, a gente fala também dessa dualidade, né, do que tem que ficar oculto, numa historicidade da discussão de gênero e feminismo. Você vê que muito da perspectiva de gêneros, de divisão sexual mesmo, as mulheres ficavam muito recolhidas ao espaço privado e os homens adentravam o espaço público, que era o espaço político. Então, você tem aí uma divisão também dualística, de que o que fica no oculto e no privado. O que tem que vir ao público é essa figura masculina, heteronormativa, branca, eurocêntrica, que vai nos dizer como agir, que vai nos dizer como nos importar, que vai ditar o que vai ser referência para a gente. Eu acho que é um pouco disso assim que eu vou viajando quando eu estou falando desse tema, mas eu gosto de também dar esses exemplos para conseguir fazer os links e pensar nesse dualismo, mas é uma coisa que eu ainda penso muito, mas o meu principal referencial é essa ideia dessa ferida narcísica da branquitude mesmo, que ela não consegue não se ver nesse lado, nesse outro lado, nesse lado oposto, ela tem que ver o próprio reflexo, e se não tiver o próprio reflexo, não tem validade, não tem valoração alguma, não tem sentido algum em existir. Acho que é um pouco isso, assim. Fiquei pensando nisso que tu está dizendo. Fiquei pensando o quanto o nosso universalismo é branco, né? Quanto universalismo é branco. Nosso universalismo ele é construído muito nesse sentido, né, de que existe um padrão, existe um sujeito que é o modelo a ser seguido e que para que as coisas deem certo, para que tudo ocorra politicamente, eticamente de um modelo idealizado, como a gente idealiza na discussão, precisa seguir aquele modelo, mas existem concretudes, existem especificidades, existe esse sujeito que ele tem as suas construções, ele tem a sua afetividade, ele tem o seu legado, e ele não pode ignorar isso. Mas o tempo todo o universalismo está sendo pautado por essa referência desincorporada. Essa que é outra referência que eu faço a Ben Habib, ela fala desse sujeito desencarnado, desincorporado, né? Esse sujeito que não... Ele está ali, ele precisa estar na regra do discurso, ele precisa estar no modelo do diálogo, mas ele não pode ter a referência individual dele sendo reconhecida ali. Por isso que é tão caro para a gente da filosofia política, principalmente da ética, discutir esse reconhecimento, discutir esse outro, né? Esse outro que está o tempo todo existindo, coexistindo com a gente, mas que muitas vezes é por uma pauta de uma universalidade, de uma regra universal. Se a gente for falar sobre um formalismo kantiano, a gente está sempre resgatando. Espero não ter falado besteira, professora. Para, não, eu tô pensando, não besteia, para. Não besteja. Não é assim. Eu fiquei pensando, sabe em quem? Quando tu tava falando, eu fiquei pensando no John Rawls. Fiquei pensando no John Rawls. E fiquei pensando o quanto, de certa maneira, John Rawls... Aí é uma provocação, tá? Ver se tu, que tu tem a me dizer sobre isso. Porque eu acho que se a gente fizer uma leitura boa, uma leitura coerente de John Rawls, quem sabe parte do método rawlsiano
é a chave para a solução dos nossos problemas. Parte, né? Quem sabe não o véu da ignorância, quem sabe não aquilo ali, né? É o grande problema, né? É o problema para Habib, por exemplo, né? É um dos problemas para Habib, né? Mas aquela leitura rawlsiana da consecução de expectativas possíveis, né? Ou seja, de que nós não podemos. Quem sabe ele responderia muito bem essa pergunta, né? Por que vidas negras importam? Ele disse, porque existe uma diferença, né? De valor ali entre de reconhecimento que não permite uma relação de igualdade, né? Entre brancos e negros. Né? Quem sabe essa seja uma boa resposta, né? E aí, claro, equidade para quê? Por que os negros precisam ser elevados? Porque eles estão aqui, né? E aí, quando a gente força um igualitarismo, né, dizendo todas as vidas importam, a gente está sendo injusto. Porque o que a gente não está se dando conta é que existem condições estruturantes que colocam os negros nessa posição, para aparecer aqui na tela, nessa posição, né? O que o John Rawls vai dizer assim, não, o que eu tenho que fazer, então, quem sabe fazer isso, John Rawls se propõe a fazer isso, ou cada um fazer metade do caminho, né? Fazer aqui. E aí? Eu acho, assim, né? Vamos pensar aqui nas leituras de John Rawls. Eu fico pensando muito que a perspectiva dele agrega essa discussão muito bem. Só que ainda, por exemplo, algumas coisas me faltam nesse processo do que ele tematiza como ideia de justiça, de equidade e de igualdade. Ele reconhece essa falsa simetria, né? Existe essa falsa simetria, mas ainda assim, por exemplo, se a gente for pensar numa perspectiva tridimensional de gênero, raça e classe, aqui a gente está pensando que existe uma classe. Carol, agora, voltasse. Onde foi que eu parei, será? Existe tu estava assim com a mão na hora. Assim. Então, existe essa construção, essa falsa simetria, que se retroalimenta, né, nesse processo de classe, de raça e de gênero, mas eu acho que existe também um ponto crucial que talvez Rawls não conseguiria agregar, que é a questão de que essa classe dominante, que essa branquitude, enfim, todas as suas construções, teria que abrir mão do que ela tem enquanto recursos, poder e espaço. E é talvez nesse sentido que Rawls não consiga discutir, não consiga abarcar essa discussão. E assim, o pensamento feminista vem muito nessa tecla, né? Vem muito dizer, olha, não está tendo condições a gente discutir filosofia política, a gente discutir comportamento ético, filosofia moral, sem atentar à não abertura, né, a não abertura do diálogo dos privilégios enquanto vivência e construção nesse sentido de capitalismo, né? Vamos falar também como o capitalismo alimenta e sustenta esse processo. Então, assim, talvez nessa perspectiva que não sei se caberia ao Rawls, não sei se poderia caber a ele a discutir isso, mas é o que se reivindica muito com o pensamento feminista, pensamento negro. Existe uma falta de reconhecimento dos privilégios e de discussão, de abrir mão desses privilégios. Que é uma coisa que, por exemplo, se a gente for pensar enquanto Estado, enquanto estrutura, enquanto instituição, muitos grupos não estão dispostos a fazer isso. Hoje, como diz o meme, de novo, hoje não, Faro. Tem muita gente que não está disposta a isso, assim, ainda... Hoje não, como é que é o meme? Desculpa que eu fiquei curiosa. Hoje não, Faro. Quem um meme que... não importa. Depois eu te mando. E aí... É muito desse sentido. Mas quem for assistir vai pegar a referência depois.
Mas é muito nesse aspecto, assim, de que existe também a falta dessa empatia mesmo, dessa alteridade de se entender dentro do processo que colabora e privilegia, e que ainda, infelizmente, se a gente for pensar no pensamento clássico filosófico, o político ainda se ignora totalmente isso, ainda se renega muito isso. Assim. A própria racionalidade pensada enquanto legisladora dessa estrutura, ela ainda ignora de uma forma muito clara, assim. Ela tendencia ainda a valorizar essa perspectiva universal, esse universalismo que não dialoga com as mudanças, com a pluralidade e com a multiplicidade que existe entre nós, né? Entre sujeitos políticos, entre grupos, entre instituições e movimentos. Acho que, não sei o que pensas assim, concorda? Acho que é um pensamento, né? Eu acho o seguinte, né, em relação a isso, eu acho que se a gente for levar Rawls a sério, em termos pragmáticos, né, em termos de prática política, eu acho que se fosse levar bem, bem a sério, né, ao fio da palavra, eu acho que Rawls, ele estaria disposto a dizer que sim, que nós temos que abrir mão dos nossos privilégios, né? O problema não está no que Rawls pretende como realização, na minha opinião. O problema está na forma da construção do pensamento rawlsiano, que tem um lastro teórico, histórico, que quem sabe não dê a possibilidade real de construir em cima desta base teórica, né? Desta percepção da teoria, né? Quem sabe o Rawls quem sabe o universalismo rawlsiano ele acabe afogando essa leitura mais de uma equidade mais forte. Quem sabe? E eu lembrei da Ben Habib falando sobre isso, né? Ela dizia, o liberalismo de John Rawls acaba não se apercebendo das diferenças estruturais que existem, né? Dos problemas estruturais que existem, né? E claro, eu lembro, e aqui eu vou citar um professor meu, que a Carolina conhece, que é o professor Delamar, né? E ele diz assim: a gente vê que os nossos alunos estão ganhando, o professor Delamar Dutra da UFSC, que os nossos alunos estão ganhando bem quando eles reclamam do quanto eles estão pagando de imposto de renda. Né? E aí ele diz, e eu sempre respondo mesmo, ué, mas você leu Rawls? Você foi um defensor de Rawls. Claro, e aí, né, e aí ele segue falando, né, dizendo que, bom, para levar Rawls a sério, temos que pagar mais imposto de renda. Por quê? Porque agora tocou a mim. Né? Né? E eu acho que é um pouco isso, porque é muito fácil a Edneia dizer, não, todas as vidas importam, né? Vamos fazer aqui. Mas aí a Edneia vai fazer um concurso com a Carol, e a Carol entra pelas cotas para negros, e a Edneia entra com recurso contra o concurso, dizendo que não é justo a Carolina entrar na minha frente porque eu tenho mais anos de serviço, vamos supor, sei lá, vamos supor, né? Uma besteira aqui, né? Mas esse é um privilégio. Por que eu não posso abrir mão do meu privilégio branco de ter? Por que não? Né? E esses são os privilégios que, quem sabe, não tenham a ver com privilégios tão materiais, às vezes, né, Carol? Mas tenham a ver com privilégios simbólicos. Exatamente. Né? Eu acho que é muito nesse sentido. Quando a gente fala em privilégios, a gente está falando de privilégios assim estruturais e simbólicos, muito não materiais. E é sempre a gente volta à questão do dualismo, né? Porque quando a gente pauta isso para uma pessoa não negra, ela acaba sempre pensando esse vício do pensamento, né? Mas eu vou ter que abrir mão do que é meu, que é um pensamento de uma estrutura. E aí a gente entra na discussão da Nancy Fraser, neoliberal, né? É uma estrutura assim de um pensamento liberal muito forte, e é outra coisa que a gente está em pauta também, de como o liberalismo está se apropriando das nossas agendas políticas feministas. Isso é
uma coisa está acontecendo ali, sabe? Na malandragem, no silêncio, a gente tem que estar atento a isso também. E pensar a respeito de o que é exatamente eu estou desejando enquanto sociedade e coletividade, se eu não estou disposto a abrir mão do que está me colocando num nível assimétrico, no nível de não igualdade com esse outro que tem uma realidade diferente de mim. Eu concordo plenamente que penso muito nisso positivamente, sabe? Que o próprio Habermas e o Rawls pensariam, conseguiriam colaborar a respeito dessa discussão. Mas aí eu me volto a pensar que existem estruturas que realmente eles não dariam conta, enquanto homens brancos, por exemplo, enquanto homens que se tem essa posição, né? Eles poderiam colaborar, mas não seria o suficiente pensar sobre isso. Acho que é por isso que, assim, quando eu penso da epistemologia feminista, quando eu penso no feminismo, quando eu penso de mulheres na ciência no geral, eu fico muito esperançosa nesses olhares e nessas construções. Olha, existe uma necessidade, existe uma estrutura, existe uma metodologia, existe um processo moral que a gente precisa discutir aqui, que não está agregando todos. E eu fico muito feliz, ao mesmo tempo, de pensar que a gente pode olhar para os autores que são referências para a gente, como Rawls ou como Habermas, e conseguir dialogar com eles dessa perspectiva, né, de construindo o nosso próprio caminho, o nosso próprio processo, que foi o que muitas autoras fizeram, né? Ok, nós concordamos nesse ponto, mas aqui existe um conflito que a gente precisa adentrar e se aprofundar mais, que é o que a teoria crítica feminista também faz, né? E eu fico muito esperançosa quando eu vejo mulheres na ciência nesse sentido, assim, está em curso uma nova maneira de se pensar e de se refletir e de se fazer e de se agir. Não que isso desvalorize ou que isso em algum momento vá ofuscar, né? Ofuscar ou abandonar o que se foi construído. Mas para as mudanças que a gente está vivendo, para a sociedade que a gente está vivendo, é necessário pensar, assim, como vai ter um outro grupo mais à frente, daqui a um tempo, que vai pensar também outras realidades. Vai pensar, a gente está pensando para a nossa realidade, para o nosso presente. Mas, assim, concordo mesmo que, acho que dos autores, assim, o John Rawls é o que mais eu me aproximo, assim, eu mais gosto, assim, porque ele tem uma proposta realmente interessante e real de equidade. Só que às vezes os pães estragam. Às vezes é difícil. Os pães estragam. Não, eu acho que assim, né, o liberalismo político, e é um cuidado que a gente tem que tomar, né, porque quando a gente fala, o liberalismo, sim, mas o que a gente está falando aqui é de liberalismo político, não é liberalismo econômico, Sim, são duas coisas bem diferentes, né, político. tomar ter olho com isso, né. Mas, Carol, eu acho que, bom, eu estou cuidando porque, assim, existe uma orientação, né, do nosso coordenador do projeto, de ser em torno de 1 hora. E eu e a Carolina, se a gente se deixa, a gente vai falar até às 10 da noite aqui, tá? É verdade. Muito Então, verdade. não é, Carol? A gente conversa muito. A gente é aquariana, a gente fala, olha só, num curso de filosofia falando de signos. Mas a informalidade é boa também. E aí, Carol, eu acho que por a gente ir encerrando, né? Acho que a gente vai precisar encerrar. Eu acho que tu trouxe coisas muito legais, assim, e muito importantes da gente rememorar, né? Quando a gente fala de entender o valor da vida negra, né? A importância da vida negra, né? Que nós estamos. Primeiro, e por último, né? Primeiro e por último, né? Lembrando muito de algo que venho conversando com algumas pessoas, quanto nós estamos vivendo numa sociedade em que a pulsão de morte está muito forte, né? A pulsão de morte está muito forte. E o quanto essa pulsão de morte nos leva também a uma defesa, né, da minha vida como indivíduo, né, de vivência, como indivíduo sobrevivente, né. Então, para além das pulsões de morte, eu tenho uma necessidade de sobreviver no mundo, né. E essa sobrevivência é uma sobrevivência egoísta, uma sobrevivência que vem se mostrando, às vezes, assustadoramente violenta, que vem mostrando caras de histórias, de discursos travestidas de discursos políticos sérios,
com uma linguagem conservadora, exclusivista, misógina, violenta, preconceituosa, agressora, né, segregadora. Né? Então, falar de vidas negras e dizer que vidas negras importam é importante numa sociedade em que, bom, nós vemos cada vez mais aumentar o número de, ontem mesmo eu e tu falávamos sobre isso, o número de movimentos xenófobos, por exemplo, racistas, né, misóginos. Então, não é de menos falar sobre isso. Parece que parece que se tornou mais importante ainda voltar a falar sobre isso, né? Os Falar, ataques, né? Os ataques cibernéticos que pessoas sofrem. Muito crucial que a gente fale sobre isso. Quanto mais a gente falar, mais de alguma forma a gente está alcançando pessoas também ao mesmo tempo, né? Exatamente, né? E mostrar que aqui, né, o ponto da discussão, e isso é muito importante, e todos os vídeos eu quero falar sobre isso, que não se trata aqui de chegar ao final dando razão para X ou para Y, ou chegando a uma conclusão única, um resultado final, né? O debate chegou a este resultado. O valor do debate, o valor do discurso, o valor dialético, né? Do aprendizado, o quanto eu aprendi com a Carolina hoje, o quanto eu aprendo com a Carolina sempre, eu sempre digo isso para ela, mas digo isso de novo, né? Aprender a dizer com a fala do outro, né? Se propor a escutar o outro, se propor a de verdade entender o que o outro tem a me dizer, né? E tentar contribuir com a leitura do outro. Isso para mim é o ponto mais importante para pensar politicamente hoje a nossa realidade e para falar de política sério, né? Falar seriamente sobre política, que é estar disposto a ouvir o outro, estar realmente disposto a entender as razões do outro, né? Estar disposto a entender as razões do outro supõe entender que o outro é um outro, né? Que não é. Sou eu, né? Que não que sou é aquela eu. coisa, né? É totalmente diferente. Eu acho que o outro quando eu também penso nesse vou lembrar aqui dessa estrutura que é muito parecida com o pensamento do feminismo da diferença, né? Quando você entende que o outro não necessariamente tem que ter uma afinidade comigo para que ele exista também. Esse outro, ele pode não ser semelhante a mim e ele tem o direito de existir, ele tem o direito de ser tão legitimado quanto eu. Eu acho que é nesse sentido que a construção de filosofia política mesmo tem que adentrar. E aí, quando eu penso nesse outro, eu preciso pensar que ele vai estar totalmente distante de mim muitas vezes, ele não vai ser parecido. Eu acho que quando a gente pensa de novo no dualismo, a gente pensa nesse dualismo que não respeita e que não reconhece esse outro, né? Não, se ele não for parecido comigo. É muito nessa questão que se volta o tempo todo. Mas quando a gente fala de vidas negras, importa a gente estar falando disso, né? A gente está falando que existe um outro que está sendo liquidado, que está sendo apagado, que está sendo invisibilizado, que ele não é, né? Em nenhum processo semelhante a mim, claro, enquanto humanidade, enquanto estrutura, enquanto pessoa, ele é parecido comigo, mas ele tem as especificidades dele, e essas especificidades não estão sendo valorizadas, não está se dando valor. E acho que é isso, assim. É que eu espero poder ter colaborado, agradeço muito mesmo ter sido recebido esse convite. Espero poder conversar, dialogar mais sobre o assunto, porque ele está acontecendo o tempo todo. E é muito importante que a gente tenha esses espaços para falar sobre isso, porque o diálogo é esse caminho também, né? O diálogo constante sobre o que são esses símbolos, esses signos, essas representações enquanto movimentos, enquanto pessoas, porque muitas vezes a pessoa não consegue entender a profundidade e a amplitude que esse assunto pode ter, né? E aí eu penso muito nisso, assim, que o diálogo é essencial para a gente, essas discussões são muito importantes. Não tem como a gente não falar, a gente precisa falar o tempo todo, né?
É isso. Só por lembrar que eu lembrei, Carol, estava lendo Lélia Gonzalez outro dia e vendo sobre o quanto ela dá valor a esse tipo de expressão que tu fazes agora, né? Nós precisamos reiteradamente falar sobre esses assuntos. Nós precisamos reiteradamente, né, trazer esses assuntos à tona, porque senão a gente banaliza o discurso a um ponto de achar que, né, tá tudo superado, tá tudo passado, e não, né, trazer à tona o problema, né, voltar a falar sobre isso, dizer sempre, né, então vamos dizer sempre, né, vamos dizer Vamos sempre. dizer sempre. Essa Muito obrigado, foi... Carol, muito Obrigada. obrigada, Eu que tá? agradeço. Espero poder estar ajudando sempre, compartilhando, né? Porque eu também Sempre. aprendo muito, muito mesmo. A UEAP é tua casa, a filosofia Ah, da UEAP é muito mais a tua casa ainda, né? A gente tem muito orgulho de ti, né? Da pessoa que tu da pessoa que tu é, sempre foste, né? Da profissional, da intelectual que estás te constituindo e te tornando. Tu és um das nossas orgulhos, das nossas felicidades, de todos os dias. são os meus mestres queridos e é uma universidade, né? Onde eu vou, eu levo o nome da UEAP, não tem jeito. Pessoal, esse é o projeto Filosofia para Todos. Hoje a gente falou sobre um assunto super importante, né? O nosso segundo vídeo, né? Dessa série que eu me propus a fazer com convidados e convidadas que tem coisas muito legais a dizer, como a Carolina teve muito a ensinar e a trazer sobre isso hoje. E o tema de hoje era por que vidas negras importam, né? Por que vidas negras importam? E a Carol aí nos deu um banho de realidade e de reflexão sobre um tema que vamos falar muito sobre ele ainda, e vamos, no ano que vem, fazer um seminário sobre mulheres e mulheres negras, né? Mulheres ciência e mulheres e ciências na negritude, né? E aí trazer a ideia que é que nós temos, Carol, e até tu tá já convidada, né? Tu já foi convidada, mas vai ser convidada de novo, Já. né? Que a gente recolocou as coisas e nós vamos fazer mulheres de diferentes áreas das ciências falando sobre a mulher negra, né? Falando sobre mulher negra. E eu acho que nada mais importante, nada melhor do que ouvir das próprias mulheres negras o que elas têm a dizer sobre a vida de mulheres negras, né? Então, nós, algumas brancas, vamos estar ali para aprender do que para dizer alguma coisa a vocês, que vocês têm muito a nos ensinar. Mas isso é só um merchan do que vai rolar o ano que vem, tá? Agradecer a Carol, agradecer ao Rafael e Silva Lima, coordenador do projeto Filosofia para Todos. Como a nossa proposta é sempre, né, trazer esse lugar da dialética, né, trazer a filosofia desde suas raízes, né, o valor da dialética discursiva, né, do conhecimento que se constrói a partir do processo dialético, e dar sequência a isso através de outro meio, que é os comentários dos vídeos, né? Então, tanto eu como a Carolina, estamos dispostas ali a ouvir os comentários de vocês, a bater um papo respeitoso, né, e voltado com o valor real do conhecimento sobre o assunto, né? Estamos abertas a discutir esse tema. Podem mandar para os comentários do vídeo, né, que estão logo abaixo do vídeo. Podem mandar também para os e-mails da coordenação do projeto, para os nossos e-mails, que o professor Rafael também coloca sempre ao final dos vídeos. Nossos e-mails profissionais. Estamos abertas a seguir esse debate aí sobre por que vidas negras importam. Carol, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.